E quantos se lembram qual é o tema deste ano? Deus vai nos usar. Amém? Quem está pronto? Quem está pronto para isso? Amém? Esteja pronto, não perca. Deus, Ele vai usar aqueles que se colocarem disponíveis para isso. Será somente pastores, somente ministros? Não, será aqueles que se deixarem. Amém? Aqueles que aceitarem isso, aqueles que aceitarem que Deus use eles. Amém? Então, nessa noite, né, quem esteve aqui na quarta-feira passada, no primeiro culto que nós tivemos aqui no prédio, vai se lembrar que a Grace, ela ministrou sobre coisas que nós já sabemos. Amém? Então, hoje nós vamos ministrar também, né, perdão da brincadeira, mas coisas que estamos careca de saber. Vamos ministrar hoje sobre fé. Algo que é tão importante para nós. Convidar a todos a abrirem a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Isso aqui é para quem já fez o centro de treinamento, quem já fez o CTBR, nós temos uma matéria sobre isso, para nós recapitularmos, começarmos o ano nos movendo em fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, nós vamos começar este ano realmente rompendo em fé. Amém? Se nós queremos que Deus nos use, nós precisamos ter fé. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O versículo 3 diz: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Do modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quem fez o centro de treinamento e teve aula com a pastora Socorro vai se lembrar algo que ela sempre falava, que a fé chama a existência, aquilo que não existe como se já existisse. E eu peguei alguns textos aqui da Bíblia, algumas passagens do Novo Testamento que nos mostram isso. Pessoas que tiveram uma fé tão grande em acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que muitas vezes não precisava nem Jesus fazer nada, porque através da fé elas já alcançavam. E isso é uma coisa que nós vemos muito hoje em dia. As pessoas não dão, às vezes, aquele primeiro passo. Estão sempre atrás, sempre esperando. Às vezes a gente fala no programa de rádio, né? Esperando, não, mas o pastor vai orar por mim, né? Eu vou pedir para o irmão orar por mim. E você já orou? Você já teve fé para isso? Eu lembro que no último dia que eu ministrei, né, uma brincadeira que eu fiz com o Cândido, de muitas vezes, né, nós pedimos, olha, pastor Leonardo, ora por mim, eu quero trocar de carro, ora por mim. Pastor Leonardo vai lá e ora, olha, Senhor, dá conforme o carro que ele te pediu. Mas aí eu nem pedi. Como diria o pastor Eliomar, isso acontece só lá no Camboja, tá? Em Pelotas não acontece. É só lá que acontece isso. Nós temos que ter a nossa fé em ação. A Bíblia diz que uma fé sem obras, uma fé parada, ela é morta. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que ir subindo níveis de fé.
algo que eu recordo é que às vezes a gente quer começar orando para que o morto ressuscite, mas às vezes não ora nem para uma dor de cabeça. Às vezes a gente quer ver coisas tão grandiosas de Deus e a gente não começa pelos primeiros passos, pelo beabá, pelo início, por coisinhas pequenas, às vezes, né? Bateu com um dedão na quina ali, já reclama, nem ora a Deus pedindo para passar a dor, às vezes está com uma unha encravada, está com uma dor de cabeça, né? Às vezes nem ora a Deus. Às vezes já vai direto pro remédio, né? Ia fazer propaganda do remédio, da aspirina, mas não vou fazer. Às vezes já vai direto pro remédio e nem testa. Se nós quisermos alcançarmos algumas coisas nas nossas vidas, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que romper com coisas que nos aprisionam, romper com coisas que muitas vezes nos limitam de avançarmos. Pastor Leonardo foi jogador de futebol. Pastor Leonardo, alguma vez ganhou algum jogo sem entrar em campo? Por VO? Dificilmente acontece, né? Ou seja, tem que ter o enfrentamento, tem que ter ali com a outra equipe para conseguir vencer. E se nós não usarmos a nossa fé, nós não vamos nunca entrar em campo. Como nós vamos querer que Deus nos use se nós estamos só dentro do vestiário? Como nós vamos querer vencer coisas nas nossas vidas se nós não dermos esse primeiro passo? Um dos exemplos eu nem tinha separado aqui, que eu recordo, há poucos dias até foi ministrado sobre isso na igreja e no programa de rádio. É o caso de quando Jesus anda sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, diz que eu vá até, deixa que eu vá até aí onde tu está. Jesus disse: vem. Pedro dá um passo, dá 2 passos e começa a olhar as coisas ao redor e afunda. Quantas vezes nossa caminhada de fé começa assim? A gente começa a dar 1 passo, começa a dar 2 passos, e às vezes as tradições, às vezes a gente começa a fazer tudo no automático já. Não, ler a Bíblia é no automático. Não, orar é no automático. E na igreja é no automático. Quantas vezes a gente começa a fazer as coisas no automático e deixa de viver aquilo que Deus tem para nós? Nós, na segunda-feira, aqui na igreja, nós tivemos o estudo do livro Temor do Senhor, que é para aquelas pessoas que trabalham diretamente na igreja. E a Grace fez uma pergunta para nós, para cada um daqueles que estavam aqui, que fez, eu acho que todos que estavam aqui, pensar um pouco diferente sobre Deus. Porque mesmo que muitas vezes a gente diga: não, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, eu sei isso, eu sei aquilo, muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha e vê Deus somente da nossa óptica, somente do nosso ponto de vista. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Então nós não podemos limitar Deus. Nós não podemos limitar Deus nas nossas vidas. E nós só não iremos limitar Deus se nós realmente tivermos fé. Ainda em Hebreus, o versículo 6, Hebreus 11, o versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Se nós não tivermos fé, nós jamais vamos agradar a Deus. Nós jamais conseguiremos agradar ao Senhor se a nossa fé for pequena. Por isso que é tão importante nós subirmos níveis de fé. Olha, eu orei para uma pessoa, eu orei um dia que estava com dor no pé, Deus me curou, glória a Deus. Tive uma dor de estômago, vou orar. Tive uma dor de cabeça, vou orar, vou subir níveis. Se nós queremos que Deus nos use, nós vamos ter que romper com coisas. Amém? Nós vamos ter que romper com muitas coisas que nos limitam. Tem muitas coisas que nos deixam, que nos trancam, que nos paralisam. Às vezes coisas do nosso dia a dia. E do nosso dia a dia eu não estou dizendo trabalho, não estou dizendo família, não estou dizendo filhos. Porque nós sabemos, se organizarmos tudo, dá tempo para tudo. Hoje o pastor Hamilton, levou a palavra no rádio falando sobre isso, sobre planejamento, sobre organização. Qual era a outra palavra? Projeto. Nós temos que ter um planejamento para as nossas vidas. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do verso 17 vai falando uma história muito linda, que diz que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse lhe dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa passagem eu ainda estava lendo hoje pela manhã. Abraão, ele teve uma fé tão grande. Quando Deus pediu o seu filho, ele sabia, olha, mesmo que o meu filho seja sacrificado, eu sei que Deus pode ressuscitar ele. Eu sei que não tem muito a ver até com um assunto sobre fé, mas depois dá uma lida em casa, você vai ver quanta semelhança tem com o que Jesus fez por cada um de nós. Você vai ver que eles andaram durante 3 dias, que foi os 3 dias que Jesus esteve morto. Vai ver que no momento Deus, como diz aqui, mesmo que o filho dele não tenha morrido, mas para ele foi como se o filho dele tivesse ressuscitado e Cristo ressuscitou por nós. Dá uma lida em casa depois dessa história, para você ver que quando nós temos fé, as promessas de Deus se cumprem. Nós sabemos que todos nós recebemos promessas. Todos nós recebemos promessas, profecias. Cada um de nós tem algo que já foi profetizado nas nossas vidas. E por que muitas vezes não se cumpre? Queridos, se nós tivéssemos realmente olhado para as circunstâncias, se nós estivéssemos realmente olhado para o que o mundo está vivendo, nós não teríamos mudado de prédio. Esta é a realidade. Se o pastor Eleomar e a pastora Socorro, há 20 anos atrás, não tivessem convictos da fé deles, eles até poderiam ter vindo para o Rio Grande do Sul, mas teriam ido embora no primeiro ano. Então nós temos pessoas para nos espelhar. Nós temos pessoas que nos mostram como é viver pela fé. Há poucos dias o pastor Hamilton falou na rádio sobre quando ele esteve no Araxá, que foi Deus.
Só por fé para ir para lá, né, pastor Hamilton? Às vezes sair tendo tiroteio, mas sair. Mas pela fé, tendo um propósito, tendo um planejamento, Deus abençoa. Amém? Nós vamos para outro texto, Mateus 15, 21 e 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Que diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Essa mulher, se ela olhasse para a situação da resposta de Jesus, ela poderia ter desistido. Aquilo que eu disse no começo, né, usando o exemplo do carro, Jesus disse: seja conforme você deseja, seja conforme a sua fé, seja aquilo que você quer. Você já tem olhado não somente com os olhos os olhos naturais, mas com olhos espirituais realmente o que você quer? O que você quer fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como você quer estar? Você quer estar da mesma forma que está hoje? Como nós, como igreja, nos vemos? Nós nos vemos como igreja do mesmo jeito que estamos hoje? Ou estamos olhando além? Jesus disse: seja conforme você deseja. Por que eu disse olhos espirituais? Porque às vezes a nossa cabeça, ela realmente almeja coisas, né? Vamos dizer, fora da casinha, né? Como o pastor Hamilton hoje disse, né? Às vezes a pessoa ganha R$1.000, quer gastar 2.000. Aí não é fé. Né? Ou tem aqueles, como diz o pastor Eliomar, os evangélicos que só querem ir na fé de Abraão. Ah, eu vou na fé de Abraão. Sim, e na sua fé, vai como? Esse texto ele chama muito atenção por conta disso. Se a mulher tivesse parado no primeiro momento e olhado para as circunstâncias, a filha dela não teria sido curada. A resposta que ela deu foi uma resposta de humildade, realmente, mas que demonstrou a fé dela. Ela demonstrou: olha, Senhor, se as bênçãos são para os filhos, eu, como um cachorrinho embaixo da mesa, o que cair de migalha eu quero, eu não vou deixar passar. Se a bênção é para outro, aquilo que sobrar para mim eu quero. Nós temos outro texto que é em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Lucas 7, do 1 ao 10. Outra história que nós temos aqui no Novo Testamento, realmente de fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte.
a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curado seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize-me uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo restabelecido. É outra passagem que nos mostra que quando nós temos fé, aquele centurião, ele poderia ter ido até Jesus, ele poderia ter tentado usar do cargo, do alto cargo que ele tinha, para tentar que Jesus fosse à casa dele. Mas ele teve tamanha fé que ele disse: olha, Senhor, se com uma palavra tu mandar, meu servo vai ser curado. Senhor, eu não sou nem digno que tu vá até a minha casa, mas se tu só disser para ele ficar curado, ele vai ser curado. E assim foi. A nossa fé, ela tem que ser exercitada. Como eu disse, é algo que quem já fez o CTBR tem uma matéria, né, sobre esse assunto. Nós vivemos coisas intensamente no centro de treinamento. Eu lembro que quando estava tendo esta matéria no centro de treinamento, estávamos no começo, primeiras aulas. Eu cheguei um dia na igreja, né, o centro de treinamento estava dentro da igreja, tendo aula dentro da igreja, porque a minha turma era uma turma grande. Encostei a moto, entrei para dentro da igreja, fui para a aula. Chegou o intervalo, não saí da igreja. Quando terminou, eu fui sair, olhei. Opa, tá faltando algo aqui. Tinha uma motinho azul estacionada aqui, cadê? Eu lembro que eu falei com o pastor Eleomar, falei com o pessoal que estava trabalhando ali. O pastor Eleomar orou, a pastora Socorro estava junto. E eu lembro que naquela época eu peguei 3 livros para ler sobre fé. Era Possibilidades da Fé, Estrutura de Fé, e não recordo o nome do terceiro livro. E eu recordo que muitas vezes eu chamava a existência: olha, minha moto vai aparecer. Minha moto vai aparecer. Passou um tempo, eu precisei trocar de carro. Eu tinha comprado a moto do meu pai. Ele me devolveu o valor da moto para mim trocar de carro. E eu já estava, glória a Deus, aleluia, foi restituído. Um dia eu estava em casa, minha esposa chegou com um papel: olha, teve um oficial de justiça aqui e deixou um papel para ti. Fui lá conversar com o rapaz, tinham encontrado a moto. 4 anos depois. Aquilo que, no meu coração, aquilo que eu tinha dito, que a minha moto iria ser encontrada, ela foi. Ah, Wilson, tu tá com a moto? Não. Eu lembro que eu orei e a direção que eu tive foi de não pegar aquela moto. Por que eu estou contando essa história?
Porque aquilo que eu chamei à existência aconteceu na minha vida. Vou contar uma outra história, né? Isso antes de ser crente, muito antes de ser crente. Minha esposa já vai começar a ficar vermelha, porque eu vou usar ela no exemplo, né? Estávamos numa festa, era Réveillon, e eu cheguei e disse para uma amiga dela. O que eu disse para tua amiga, Jéssica? Que eu iria casar com ela. Será que deu certo? Olha o vermelhão que ela ficou, viu? Queridos, nós temos que chamar a existência. Mesmo que os nossos olhos naturais não estejam enxergando, nós temos que chamar a existência. Nós temos que fazer isso. Nós temos que muitas vezes deixar o natural de lado e olharmos realmente com os olhos da fé. Se nós queremos avançar em 2021, se nós queremos que Deus nos use em 2021, nós temos que chamar isso à existência. Nós temos que chamar à existência as coisas. Queridos, há poucos minutos a Grace falou que, graças a Deus, a igreja tem se levantado, tem feito as coisas, né? Eu falei aqui na segunda-feira, eu me surpreendi no dia da mudança, a quantidade de pessoas que tinham para ajudar. Já começamos a reforma, já tem pessoas trabalhando. Mas o mundo tem pandemia, tem tudo, tem cão-quimia, tem tudo aí. Mas o Brasil está em crise. Queridos, nós estamos em Cristo. Nós temos que chamar a existência. Orem por isso. Olha, Wilson, hoje eu não posso ajudar. Queridos, ore para Deus te dar condições disso. Senhor, me ajuda, eu quero ajudar. Coloca o seu coração, se envolva com isso. Ora para que chegue por outras pessoas. Amém? Se nós queremos esse prédio reformado, vamos chamar a existência. Foi dado como 3, 4 meses, queridos. Vamos orar para ser em menos tempo. Vamos chamar isso à existência. Amém? No domingo agora tem o galeto. Vamos chamar a existência. Olha, Senhor, se eu não tiver dinheiro, me coloca uma pessoa que me pergunte, nem que seja, olha, me dá uma dica de almoço. Não sei se nunca aconteceu isso com vocês, às vezes, né? Tem até grupo no Facebook perguntando aí dicas de almoço. Queridos, coloca, olha, R$40, 6 pedaços de carne, salada de maionese, salada verde. Deus vai colocar as pessoas na sua frente. Nós temos que chamar a existência. Por que eu digo nós? Porque eu também. Eu estou falando e eu estou realmente lembrando coisas que também a gente tem que desbloquear. Nós temos que chamar realmente a existência essas coisas. Essa parte do centurião, ele disse, olha, Senhor, não precisa nem ir na minha casa, só diz que o meu servo seja curado, ele vai ser curado. Imagina nós, queridos, que o Espírito Santo hoje mora dentro de nós. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós faríamos coisas maiores do que Ele. Não nós individualmente, mas nós como igreja, como todos juntos, nós faríamos coisas maiores do que Ele. Por que a gente ainda não está chamando a existência isso? Por que ainda não estamos chamando a existência, Senhor? Nós queremos, nós nos colocamos diante de Ti para que coisas sejam destravadas, para que realmente coisas maiores do que Jesus fez na terra a gente possa fazer como igreja. Nós temos que chamar a existência. Nós não podemos mais olhar para o natural. Eu recordo que o chileno Vergara, ele colocou no dia que o Maradona, o jogador, morreu, ele colocou, olha, até nos mais altos dos Alpes chegou a notícia que o jogador morreu. E por que tem tanto lugar que as pessoas ainda não conhecem Jesus?
A gente está esperando a mídia anunciar Jesus? Não, é cada um de nós. Nós chamarmos a existência. É nós fazermos a nossa parte como igreja. Amém? Vamos para outro texto. Agora, Romanos 1,17. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Queridos, só quem já teve uma experiência de realmente ter que crer, porque olhando para o natural não ia acontecer nada, sabe o que é isso. Amém? Somente quem já fez isso. Eu tenho 2 casos que aconteceu. Os 2 casos da minha esposa estavam junto. O primeiro caso, foi quando eu saí da empresa a qual eu trabalhava, estava me reorganizando para mudar de profissão, fiquei muito tempo em casa, veio o Emanuel, aí ela teve que entrar no auxílio maternidade, trancou o auxílio dela, a gente ficou praticamente um mês assim sem entrar dinheiro. E ela me disse, olha, eu preciso de tal valor para pagar o mercado que tinha pego algumas coisas. E eu disse, olha, não tem. Vamos fazer o quê? Não tem. Ah, mas eu preciso. Mas não tem. Era uma quarta-feira. Eu vim para a igreja. Chegou uma irmã no final do culto, envelopezinho de dízimo, e disse assim, entrega para tua esposa. E disse para ela que foi a melhor decisão da vida dela ter aceitado a Cristo. Queridos, era exatamente o valor que ela tinha me pedido. Somente quem viveu isso sabe. Somente quem já teve essa experiência sabe do que é viver pela fé. Logo após isso, eu recordo que ela também falou, olha, a gente tem que ter dinheiro, que eu quero fazer ultrassom, porque para ver se é menino ou menina. Eu lembro que nós estávamos andando de carro, eu disse para ela, creia. Não tem outra alternativa, creia. Acho que 1 ou 2 dias depois ligaram da igreja para ela, que já estava até marcado o local, estava pago, que era só ir lá fazer ultrassom. Mas era algo que nós tínhamos tratado somente eu e ela como esposa e esposa. Ninguém mais sabia disso. Nós temos que avançar. Nós temos que realmente viver pela fé, como diz a Bíblia. Se nós formos olhar para o nosso dia a dia, nós vamos colocar empecilhos, nós vamos colocar tantas coisas na frente que vão nos impedir de viver aquilo que Cristo tem para nós. O último texto que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, é outro texto também muito, muito conhecido da Bíblia. Romanos 10, versículo 17, que diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante que muitas vezes a gente fala no rádio, às vezes a gente fala na igreja. Querido, Deus nos deu esse canal de bênção que é o programa de rádio. Se você trabalha no horário do meio-dia, faz uma conta do Facebook ali, só curte a página, se for preciso, fica
24 horas no ar ali, você pode depois acompanhar. Eu, várias vezes que eu não fui no programa de rádio, eu acompanhei depois. Teve um dia que estava o pastor Wagner, a Grace, a Ana, eu vinha de Porto Alegre ouvindo o programa. Mas participa, se alimenta da palavra de Deus. Se você for olhar o noticiário, televisão, é tanta notícia ruim, é tanta coisa que não vai nos acrescentar na nossa fé, que vai nos deixar com medo se a gente prestar realmente atenção naquilo. Então, ouve coisas que vai aumentar a sua fé, como diz aqui pela palavra de Deus. Hoje nós temos a capacidade de 40 pessoas no culto. Por que não está lotado? Era para ter ficado pessoas na fila esperando. Nós precisamos nos envolver. A nossa fé ela só vai vir mediante ao ouvir, ao ler, ao meditar a palavra de Deus. Então nós precisamos avançar nisso. Amém? Glória a Deus, essa é a mensagem de hoje.